sou a professora Julia de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 50. Então, hoje a gente está estudando sobre função afim, introdução à função aí. Hoje nós vamos ver então um pouquinho sobre o gráfico da função afim. Como que a gente faz para construir, quais são as características desse gráfico, certo? Nosso objetivo então vai ser reconhecer e construir o gráfico de uma função afim, analisar o gráfico de uma função afim e reconhecer uma função afim por meio de sua forma algébrica e associar a sua representação gráfica a uma reta, beleza? Os materiais para a aula de hoje então vão ser caderno, caneta, lápis e borracha e o papel quadriculado. Precisa o papel quadriculado? Seria muito importante, tá, gente? Porque quando a gente está falando de desenhar gráficos, vocês precisam ter ali o plano cartesiano bem definido, tá? Então, o ideal é que você tenha um papel quadriculado. Se por acaso você não tem um caderno, você pode comprar, né, caderninho de papel quadriculado, você pode até comprar só o papel quadriculado mesmo, algumas papelarias vendem só uma folha de papel quadriculado, né? Às vezes é um bloquinho de folhas que você pode comprar. Se por acaso você não tiver como comprar, não tem como fazer, você pode imprimir. Na internet você digita papel quadriculado, imprime uma imagem lá, que vai ter os quadradinhos bem certinho para você utilizar. Agora, prof não tem impressora, não tenho como pagar, não tenho como fazer, não tem como imprimir, não tem como comprar. Vocês vão precisar de uma régua, então, que a prof esqueceu de colocar aqui nos materiais, vão precisar de uma régua, certo? Que seja bem certinho para vocês construírem o papel quadriculado de vocês, no caso o plano cartesiano. Agora vamos lá. Muito importante, na hora de fazer o plano cartesiano, todas as distâncias aqui precisam ser iguais, tá? Vocês vão ter que medir certinho, pode ser 1 centímetro, meio, o que vocês definirem, mas todas têm que ter a mesma distância. Perceba que aqui já ficou tudo errado, porque eu tô fazendo o quê? Sem uma régua, tá? Então eu esqueci de escrever ali, mas vocês precisam de uma régua também, tá? Por isso que o papel quadriculado é muito importante. Ele já vem com os quadradinhos definidos para você. Então fica muito mais fácil de desenhar, tá, gente? Então assim, minha recomendação é que vocês utilizem o papel quadriculado. Não é caro, tá? Bem tranquilo. Acho que um caderninho daqueles pequenininhos de caderno quadriculado deve ser uns R$2. Então assim, importantíssimo que vocês utilizassem o papel quadriculado, tá certo? Ah, e outra coisa importante. Papel quadriculado, a ideia é que você use o quadradinho como divisão. Não é sair desenhando por cima do negócio. A ideia é, cada linha do papel quadriculado você utiliza como uma marcação. Então, a linha do papel quadriculado é assim. Vai ter vários quadradinhos aqui, né? Então, tem aqui. Você vai utilizar o quadradinho para marcar aqui os valores, tá? Aqui. A ideia é utilizar os quadradinhos que ele tem, para vocês fazerem o negócio seguindo ali a ordenação correta, beleza? Então, importantíssimo, caderno quadriculado. Agora, se não tiver um caderno quadriculado, pode imprimir, mas a régua precisa, tá, gente? A prof esqueceu de escrever para vocês, mas a régua precisa, sim, com muita importância da régua, beleza? Para desenhar gráfico, sem régua não tem condição nenhuma. Vocês vão ver aqui no quadro, a prof vai fazer sem régua, vai ficar uma coisa horrorosa. Tá certo? Vamos lá. Gráfico da função afim, então. A gente pode representar graficamente uma função afim utilizando para isso um sistema de coordenadas cartesianas, ou seja, o nosso plano cartesiano. Essa representação deve nos dar todas as informações como se comporta essa função e é um recurso muito utilizado por ser de fácil visualização. Então, a ideia do gráfico da função é descrever completamente essa função bem visual, fica muito fácil de enxergar, tá certo? Então, já sabemos que uma função, cada valor de x, corresponde a um único valor de y. E é isso que a gente vai marcar, então, no plano cartesiano, os pontos das coordenadas x, y. Então, lembram que a gente vai fazer a função? Eu vou encontrar respostas. Essas respostas vão ser formadas por dois valores, um valor de x e um valor de y. Quando a gente trabalha com o plano cartesiano, é isso que a gente vai utilizar. Os pontos do nosso plano cartesiano vão ser coordenadas x, y, certo? Então, dessa maneira, a gente chega num conjunto de pontos que a gente chama de gráfico da função, ok? Só é importante para a gente relembrar, o plano cartesiano é esse aqui, que é formado, então, pelo eixo x, que é o eixo vertical, e pelo meu Deus, olha o que eu falei. Pelo eixo y, que é o eixo vertical, perdão, e pelo eixo x, que é o eixo horizontal, certo? Então, sempre vai ser essa denominação. O x é sempre o horizontal e o y é sempre o vertical, ok?
o ponto onde os dois se encontram é chamado de origem, beleza? Então, no nosso plano cartesiano, sempre vai ter o eixo x e o eixo y, beleza? Revisando rapidinho o plano cartesiano antes da gente iniciar a construção de gráficos, para não ficar confuso para vocês. Então, a gente vai relembrar como que a gente marca um ponto em um plano cartesiano. Vamos seguir o desenho aqui. Então, como a prof falou, o meu ponto vai ser sempre dado por um par ordenado, ok? Então, sempre, na hora de eu escrever um ponto, eu vou ter que escrever ele com os valores de x e y. Sempre primeiro x, depois o y, ok? É sempre x e depois y. O meu ponto pode ter qualquer nome. Pode ser o ponto H, pode ser o ponto B, pode ser o ponto C. Qualquer nome do meu ponto, mas ele tem que ser x, y, tá? Que é o que a gente chama de par ordenado. Sempre nessa ordem, ok? Agora, como que a gente marca o ponto? Então, vamos ver aqui no nosso slide. O ponto A. O ponto A é 3,4. Isso significa que no eixo X ele vai até o 3 e no eixo Y ele vai até o 4. Então é isso que eu vou fazer. No eixo X eu vou até o 3, eu subo e vou até o 4 no eixo Y. Onde as duas retinhas se encontram é o meu ponto A. Ponto B é 2 e menos 3. Então é 2 no X, eu vou até o ponto 2 no X e vou descer até o menos 3 no Y. Então, vai ficar aqui o meu ponto B, onde os dois pontos se encontram, aqui as duas retinhas se encontram, esse é o meu ponto B. Ponto C, menos 2 e 3. Então, para o X ele é menos 2. Eu venho menos 2 no X e subo até o C, 3, até o Y, 3, ok? O D, menos 5 de X, vou até o menos 5 do X e vou descer até o menos 2 do Y, ok? A gente já estudou isso no ano passado, né? Vocês já viram como que trabalha com plano cartesiano, mas é sempre bom relembrar antes da gente prosseguir com a construção dos gráficos, ok? Espero que tenha ficado claro. Continuando então, vamos para o primeiro exemplo. Vamos construir o gráfico da função definida pela lei y igual a 2x mais 3, sendo x um número real. Para construir o gráfico, a gente vai atribuir valores que pertencem ao conjunto dos números reais, né? Para a variável x, e vamos calcular os respectivos valores da variável y, determinando então os pares ordenados x e y. Veja como que a gente pode fazer essa organização. A prof gosta de fazer sempre numa tabelinha, assim, não precisa fazer a tabela completa, né? Sempre mais ali para fazer uma organização, observe. Então, eu escolhi aqui que eu quero calcular x igual a menos 2,5. Para a minha equação, né, para a minha função, 2x mais 3. Então, no lugar do x vai menos 2,5, eu calculei, resultado menos 2. Então, o meu par ordenado aqui vai ser x menos 2,5 e o y vai ser menos 2. Percebam que, como eu tenho um número com vírgula aqui, eu coloco ponto e vírgula para diferenciar as duas variáveis, ok? Escolhi x igual a menos 1. Vou substituir, então, no lugar do x, o menos 1, vou calcular, cheguei com uma resposta 1. Menos 1 e 1. Escolhi x igual a 0. Então, no lugar do x, eu vou colocar 0, vou calcular, cheguei em 0 e 3. Escolhi x igual a 1, coloquei aqui, cheguei no resultado 5, então é 1 e 5. Escolhi 2/3, calculei, cheguei em 13 sobre 3. O valor do x, aqui ó, quem escolhe é você. Então, a minha dica, escolham números fáceis de fazer a conta. Se você escolhe 2 números fáceis, fica mais fácil de você resolver, facilita o teu cálculo. Para que eu vou meter uma fração aqui, gente? Fica muito mais difícil de fazer a conta. Eu sei que vocês odeiam fazer continha com fração, então para que eu vou usar a fração? O valor de x, se ele é uma variável independente, eu posso escolher qualquer valor que eu quero. Então, eu vou escolher os números que fiquem mais fáceis para eu fazer a conta, certo? Aqui a gente fez com uma fração, porque a gente está fazendo o exemplo aqui, mas vocês podem escolher. Então, vocês escolhem o número que fique mais fácil, certo? O ideal é sempre que vocês escolham pelo menos um negativo e um positivo para ficar mais fácil, para você conseguir construir a reta ali melhor, tá? Então, aqui a gente tem 2 negativos, o 0 e 2 positivos, que é sempre o ideal. Você pode fazer um negativo, o 0 e um positivo, que aí facilita na hora da construção do teu gráfico, tá certo? Então, vamos lá.
A gente localiza, então, os pontos correspondentes aos pares ordenados x, y no plano cartesiano. A prof só vai voltar rapidinho e vai colocar com vocês aqui no quadro todos os pontos que a gente encontrou. Então, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. O nosso ponto sempre vai ser dado por um par ordenado x, y. Então, o meu primeiro par é menos 2,5 e menos 2. O segundo é menos 1 e 1. O terceiro é 0 e 3. O quarto é 1 e 5. E o sexto é 2/3 e 13 sobre 3. Certo? Então, nós vamos colocar esses pontos no plano cartesiano. O gráfico dessa função vai ser o conjunto que liga todos esses pontos, ou seja, uma reta que passe por todos esses pontos, tá certo? Em que x é um número real, y é igual a 2x mais 3, o que resulta na reta da figura ao lado. Então, a resposta da função vai ser essa reta. Observem, então, vamos marcar o primeiro ponto. Menos 2,5, menos 2. Então, significa que no x eu preciso em menos 2,5, que é mais ou menos aqui, certo? E no y eu vou descer até menos 2. Marco esse ponto, beleza? Segundo, menos 1 e 1. Então, é menos 1 no x e 1 no y. Tá aqui, segundo ponto, marquei. Terceiro ponto, 0 no x, ou seja, ele não vai andar no x, ele fica exatamente em cima da linha do y, tá? É exatamente em cima, gente, não é para marcar do lado. Ele vai em cima do eixo, em cima da reta. E 3, então tá aqui, ó, exatamente em cima da linha do eixo y, beleza? O próximo, 1 e 5. Então, para 1, eu vou... 1 e 5? Por que ele foi lá no 7, meu Deus? Eu copiei errado, né? Não, tá certo, 1 e 5. Ah, é que ele não marcou 1 ali, perdão, gente. 2/3, ele marcou esse daqui, 2/3 e 13 sobre 3. Então, eu fui aqui no 2/3, foi lá 13 sobre 3. Veja como para marcar números fracionários é bem mais difícil. Eu tenho que meio que imaginar, é meio difícil de fazer. Ele marcou o ponto 2 e 7. Vamos ver por que ele marcou o ponto 2 e 7? Ele fez como se fosse x igual a 2. Vou até apagar esse 1 e 5 aqui, porque ele não marcou. Mas, se fosse para marcar, olha só, 1 e daria bem certinho no 5 ali. Isso tem que acontecer, tá? 2. Então, é 2 vezes... A minha função é essa, 2x mais 3. 2 vezes 2 mais 3, certo? 2 vezes 2 é 4, 4 mais 3, 7. Então, para x igual a 2, eu vou ter y igual a 7, que é um ponto que a gente tem. Então, para x igual a 2, eu tenho y igual a 7, certo? Então, 2 e 7, eu tenho aqui 2, vai dar lá no 7, olha só, tá certo? É que a imagem é do livro, né? Daí a prof pegou o exercício e fez com vocês aqui o gráfico, porque fica melhor, muito mais claro do que a prof ter feito na mão, tá certo? Mas é exatamente isso. E isso, gente, tem que acontecer com qualquer valor. Se você jogar qualquer valor de x, ele tem que dar um y que vai cair num ponto que fica exatamente em cima dessa linha. Por quê? O que significa essa reta? Essa reta é todas as respostas que eu posso ter dessa minha função. Qualquer resposta que eu escolher, qualquer x que eu colocar aqui, ele tem que dar um ponto que vai ficar em cima dessa linha. Eu sei que quando a gente faz o desenho na mão, que acontece bastante, por exemplo, aqui a prof não tem uma régua também, mas se vocês utilizarem o caderno quadriculado corretamente, né, você vai ter lá o teu eixo, aí digamos que tem aqui menos 1, tenho aqui 1, 2, 3, né, 1, 2 e 3, e pra cá, menos 1, menos 2 e menos 3, e para baixo também, menos 1, menos 2 e menos 3. Observem que, digamos que eu tenho lá o ponto 1 e 1, 2 e 2, então é mais ou menos aqui, e 3 e 3. Só um exemplo, tá? Eu vou fazer. Eu sei que às vezes no caderno não fica exatamente, tá? Às vezes você passa a régua e fica um pouquinho pro ladinho. Não tem problema, tá, gente? A gente sabe que construir, né, com as nossas mãos é uma construção que vai dar um pouquinho de erro, vai ter uma falha, vai ter um desvio, alguma coisa assim, tá? Então não tem problema nenhum. Mesmo utilizando a régua, mesmo utilizando o caderno quadriculado, talvez às vezes fique um pouquinho
para um lado, um pouquinho para o outro, depende do jeito que a gente faz o pontinho, né? Às vezes a gente faz um pontinho bem certinho, às vezes fica um negócio meio assim, então não tem problema, tá? A ideia é que seja um rascunho de um gráfico, porque o gráfico mesmo, bonito, vai ser somente feito no computador, tá bom? Mas vocês podem fazer sim na mão, devem, né? Para fazer o exercício, vai ficar certinho, não tem problema, tá bom? Um desvio ou outro ali nas medidas não tem problema nenhum, ok? É imperfeito, a gente tá fazendo uma coisa com nossa própria mão ali, vai ficar alguns defeitos, não tem problema, ok? Vamos para o segundo exemplo, então. Vamos traçar no plano cartesiano o gráfico da função y igual a 2x, considerando x um número real qualquer. Então, de novo, a gente vai atribuir valores arbitrários para x. A gente escolhe os valores que a gente quer de x, determinando, então, os valores correspondentes de y para organizar eles, para construir a nossa reta. Então, a primeira coisa vai ser montar a nossa tabelinha, tá? O prof sempre gosta de trabalhar com a tabelinha, porque fica mais fácil de vocês fazerem, ok? Então, eu escolhi x igual a 0, então eu vou calcular. 2 vezes 0 vai dar, porque a nossa função é, 2x, tá? Deixa eu escrever aqui no quadro que a prof esqueceu. Y, então, é igual a 2x, certo? Essa é a nossa função. Então, eu vou calcular. Para x igual a 0, eu vou ter y igual a 2 vezes 0, que dá 0. Então, eu já estabeleci. Para x igual a 0, y é 0, xy, 0, 0. Nosso par ordenado ali. Para x igual a 1, eu tenho y igual a 2 vezes 1, que vai me dar y igual a 2. Então, eu tenho mais um par ordenado lá. X é igual a menos 1, y vai ser 2 vezes menos 1, menos 2. Mais um par ordenado, menos 1 e menos 2. Para x igual a 2, y igual a 2 vezes 2, que dá 4. Então, eu vou ter x igual a 2 e y igual a 4. E por último, menos 2. 2 vezes menos 2 vai me dar menos 4. Eu estabeleci todos esses pontos aqui. Vamos copiar aqui no quadro, então, nossos pares ordenados. 0, 0, 1 e 2, menos 1 e menos 2, 2 e 4 e menos 2 e menos 4. Lembrando, né, que a gente já estudou esse tipo de função afim, ela é chamada de função linear, certo? Só para relembrar aí da última aula que a gente viu, beleza? Então, aqui, a cada par ordenado x obtido, a gente associa um plano do ponto cartesiano. O gráfico da função é o conjunto de todos os pontos xy com y igual a 2x, ou seja, é esta reta aqui. Observe que, nesse caso, o gráfico da função y igual a 2x é uma reta, tá? Então, vamos marcar os pontos conforme a gente tem aqui. 0, 0 vai ficar exatamente na origem, ele tem que ficar exatamente onde se encontram os dois eixos. A gente encontra o eixo x com o eixo y, certo? Exatamente ali em cima. Vai ficar em cima das retas, às vezes não dá para enxergar direitinho, mas é ali mesmo que ele tem que ir, tá? O que já aconteceu com a prof, muitos alunos têm lá o eixo x, aí, por exemplo, tá aqui, e o eixo y, né? Aí tá 1, 2, 3, 4, aí era para marcar aqui, aí vocês marcam aqui do lado. Não pode, gente, é exatamente em cima da linha do eixo, tá? Porque o 0 é exatamente no eixo, eu não posso ir para o lado, se eu for para o lado não é mais 0, ok? Então é exatamente ali. Segundo ponto, 1 e 2, então 1 para x, 2 para y, aqui. Terceiro ponto, menos 1 e menos 2, então menos 1 para o x, menos 2 para o y, ok? Terceiro ponto, 2 e 4, 2 para o x, 4 para o y. Menos 2 e menos 4, que é o que a gente tem o próximo ponto aqui, tá aqui. Aí agora o que eu faço? Vou colocar a minha régua e vou traçar uma reta que cruze todos esses pontos. Fiz o exercício, prof, fiz os pares, encontrei todos os pontos e aí eu fui desenhar o meu gráfico. Aí eu tenho aqui o meu plano cartesiano, tá aqui, 1, 2, 3... Eu coloco 1, 2, 3 só para exemplo, tá, gente? Vocês vão fazer a quantidade que seja necessária pro gráfico. No caso aqui é 4, pode fazer sempre um a mais, ali não tem problema. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, certo? Fui fazer o desenho do meu gráfico. Marquei aqui 1 e 1,
2 e 2. E aí eu tinha um ponto aqui que era 1 e 3. Vou fazer mais um. E daí outro ponto que deu 3 e 3. Tracei a minha reta. Aqui. Né? Esse daqui já ficou meio torto, tá vendo? Mas tá tudo bem. Esse ponto aqui tem alguma coisa errada, certo? Esse ponto aqui tá errado. Ele não pode estar aqui. Ou você errou na conta, ou você errou em algum outro desses aqui. Então, você vai ter que verificar. Confira a conta. Não pode ficar um ponto fora da reta, tá, gente? Então, cuidado. Vocês estão fazendo o exercício, o gráfico da função afim, o gráfico vai ser essa reta. Todos os pontos têm que estar na reta. Se você calculou outro ponto, eu calculei outro ponto e deu aqui embaixo. Não pode. Não pode ficar fora da reta nenhum ponto, tá? O que eu falei é, aqui, professor, ficou fora da reta. Não, aqui você é um desvio do cálculo, do lápis que a gente desenhou. Não tem problema. Agora, se eu tenho um ponto fora da minha reta, tipo, bem fora, que não seja nada a ver aqui, ó, outro ponto nada a ver aqui, alguma coisa tá errada, tá? Com esse ponto. Verifica se o ponto é errado. O ponto não tá errado, então você vai ter que conferir todos os outros para ver o que tá errado. Alguma coisa de errado aconteceu na tua construção, tá? Você tem que ter todos os pontos dentro da reta. Que nem a prof aconteceu no primeiro exemplo ali. Lembra que tinha um ponto que não estava na nossa primeira continha? Eu fiz a continha e o ponto apareceu exatamente lá. Então, é isso. Eu preciso ter todos os pontos dentro do meu gráfico, dentro da minha reta. Se acontecer de algum deles não estar ali, é porque alguma coisa está errada. Beleza? Vamos para o exemplo número 3. Vamos representar no plano cartesiano o gráfico da função 2x menos 3, considerando x um número real qualquer. Então, de novo, o que eu vou fazer? Vou organizar os valores e obter os pares ordenados. Então, eu vou fazer, escolhi x igual a 0, calculei e cheguei em y igual a menos 3. X igual a 1, calculei e cheguei em y igual a menos 2. Calcular o y, gente, é só substituir o valor do x dentro, tá? Caso tenha alguma dúvida, escolhi x igual a 0. A minha função é y igual a 2x menos 3, certo? Então, isso significa que no lugar do x eu vou colocar 0. Então, eu vou ter y igual a 2 vezes 0 menos 3, tá? É isso que eu tô fazendo. Se vocês perceberem, tá aqui a continha bem certinho. 2 vezes 0 é 0, 0 menos 3 vai me resultar em menos 3. A professora fez um pouquinho mais direto, mas é exatamente isso. No lugar do x eu vou colocar esse valor que eu escolhi, e aí eu vou encontrar um valor de y, certo? Escolhi x igual a menos 1, vou ter y igual a 2 vezes menos 1, menos 3, vai me dar então menos 5. X igual a 2, y igual a 2 vezes 2, menos 3, igual a 1. Construindo a minha tabelinha, eu tenho 4 pares ordenados aqui. 0 e menos 3, 1 e menos 1, menos 1 e 5 e 2 e 1. Vamos de novo colocar eles no quadro para a gente acompanhar a construção do gráfico. 0 e menos 3, 1 e menos 1 e menos 1 e menos 5 e aqui 2 e 1, certo? Então, esse é os nossos pontos que a gente encontrou, os nossos pares ordenados. Lembre-se que eles sempre vão ser dados com essa ordem. Primeiro o x e depois o y, tá? Então, no plano cartesiano ao lado, cada par x, y, a gente associa um ponto. E o conjunto de todos os pontos com o x real é a reta da função y igual a 2x menos 3, certo? Vamos marcar os pontos, então. 0 e menos 3. Então, 0 no x, menos 3. Então, aqui, exatamente em cima do eixo y, tem que estar o meu pontinho do menos 3 ali, ok? 1 e menos 1, então é 1 no x, menos 1 no y, tá aqui. Menos 1 e menos 5, menos 1 no x, vai lá no menos 5, tá? E 2 e 1, 2 no x, 1 no y. Percebam que é aquilo que a prof falou. Qual vai ser o tamanho do meu plano cartesiano? Vai depender dos pontos que eu tenho. Então, aqui eu tenho um menos 5, eu preciso que o meu plano cartesiano vá até menos 5. Preciso construir o 5 para cima também? Não. O meu maior número de y aqui é 1. Então, eu construo até o 1 ali e tá ótimo.
certo? Você vai construir o plano cartesiano exatamente do que você precisa. Você vai olhar os pontos que você tem e você vai ver. Ah, o meu x vai até o -1. Então, mas eu construí até o -3. Para ficar melhor, para ficar quadrado, mas não precisa. Poderia ter feito só até o -1, -2. Eu gosto de, quando eu desenho o plano cartesiano, fazer sempre um número a mais. Então, se eu preciso até o 5, eu vou desenhar até o 6. Se eu preciso até o 1, eu vou fazer até o 2. Então, sempre um número a mais, tá certo? Agora, observe uma coisa só. De modo geral, a gente diz que o gráfico de uma função afim no plano cartesiano, com x pertencente aos reais, é sempre uma reta. Não sei se vocês repararam, mas a gente fez 3 exemplos e todos os 3 são uma reta. Então, sempre que eu estou trabalhando com uma função afim, eu vou ter o gráfico como uma reta. O gráfico de uma função afim vai ser sempre uma reta, ok? Sempre, gente. Não tem como dar um negócio curvo, então é sempre uma reta, ok? Isso é fácil para vocês entenderem, tá? Então, essa seria a ideia da aula de hoje, ver como que a gente faz para construir a reta, né? Construir esse gráfico que a gente descobriu, né? Que é sempre uma reta, tá certo? Então, cuidado com os cálculos, né? Lembre daquilo que a prof falou, se na hora que você construir a sua reta, algum pontinho ficou fora dela, alguma coisa está errada, tá? Não pode. Todos os pontos que você calcular tem que ficar em cima dessa reta, porque todas as respostas que você está achando é o que compõe essa reta, tá? A reta é a composição de todos os pontos que você pode achar, de todas as respostas que você pode encontrar na sua função, ok? A gente vai ter mais uma aula ainda estudando sobre gráficos, né? Estudar um pouquinho mais aprofundado sobre eles, ver como é que funciona, se a gente consegue descobrir alguma coisa antes da gente desenhar, tá? As características dos gráficos da função afim. A gente vai ver tudo isso na próxima aula, beleza? Eu espero que tenha ficado claro. Se vocês têm alguma dúvida, voltam, assistam o vídeo novamente. Vejam ali como que a gente vai fazer para encontrar cada valor do gráfico, para construir esses pontos, beleza? Não esqueçam de fazer o exercício. Procurem fazer com uma régua, com um papel quadriculado. Eu sei que às vezes vocês não conseguem, né, ter o material à disposição, mas é muito importante, gente, para ficar um gráfico bem bonitinho, desenhadinho, tá certo? Vocês viram como a prof faz aqui no quadro? Não fica bonito, fica um negócio meio torto, meio troncho. Então, se você usa a régua bem certinho, faz as medidas direitinho ou utiliza o caderno quadriculado, vai ficar um gráfico bem bonito depois, tá bom? Não esqueçam de fazer o exercício e de assistir o vídeo, caso vocês tenham alguma dúvida, e acompanhem o material que vocês têm também, tá certo? Eu vejo vocês na nossa próxima aula, então.